Está começando programa Bora Falar com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Vem com a gente aqui no nosso encontro marcado toda quinta-feira às 20 horas. Eu sou Juliana Lafron e nós vamos seguir aqui numa conversa maravilhosa, sempre com assuntos que te interessam. O Bora Falar tem produção de Beni Coquito Filho, Caio Nóbrega e Luan Matos, e nós estamos falando aqui do Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista. É um lugar de inclusão, compartilhamento e transformação. E eu vou começar com a nossa novidade dessa segunda temporada, que é o Kaique aqui do meu ladinho. Boa noite, Kaique. Tudo bem contigo? Boa noite, Ju. Tudo ótimo, tudo ótimo. Tô muito feliz de estar fazendo parte, de estar aqui nessa nova casa, tudo novo nessa segunda temporada. É isso aí. Como vocês já sabem, o Kaique vai partilhar comigo a bancada em toda essa segunda temporada, então vai trazer muito mais brilho pro nosso programa. E Kaique, o que a gente vai discutir no programa de hoje? Hoje nós vamos falar sobre participação política. Muita gente pensa que só quem tem cargo eletivo é que é político, né? Mas nós todos precisamos participar da política no dia a dia. E para falar sobre isso, nós temos aqui o Leandro, que é embaixador do Politize, para falar com a gente aí. Tudo bem, Leandro? Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Kaique. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Participação política é um dos temas que mais me afetam pessoalmente, porque eu tenho convicção de que é por meio da participação política que a gente melhora a vida das pessoas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bora falar. Bora. É isso aí, a gente que agradece você estar aqui com a gente hoje, Leandro. E vamos lá. Você já sabe, porque você acompanha o programa, né? É uma das pessoas que está sempre ligadinho na primeira temporada, em todos os episódios que a gente já gravou. A gente inicia com a desconstrução de rótulos. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo do Leandro, galera, e olha só. Vocês olham e veem que é um rapaz novo, né? Parece que tá começando a vida agora. Nem tanto, né? gente, nem tanto. Mas olha o currículo dele. Ele é mestrando em políticas públicas, ativista socioambiental, aluno do Renova BR, economista e especialista em gestão pública. E é claro que isso aqui é só o resumo, né? Tem muito mais coisa que ele vai trazer pra gente. Só dele ser economista eu já fico assim, meu Deus do céu. tem um cérebro que tá muito além do que eu tenho, porque economia não é fácil, né? Mas quando a gente fala tudo isso, Leandro, que você tá fazendo mestrado, que você é um ativista, né? Que você acredita na educação política, talvez alguns rótulos venham aí. Então a primeira pergunta que a gente gostaria de te fazer é: quem é o Leandro? Como que você gostaria que as pessoas que estão nos acompanhando hoje te enxergassem? Nossa, eu nunca parei para pensar nisso, né? A gente dialoga sobre política, participação política, mas eu nunca pensei quem é o Leandro. Eu acho que eu gostaria que as pessoas me entendessem ou me percebessem como um cidadão comum que está comprometido com causas sociais. Eu acho que é isso. Que participação política é você se comprometer não só com a sua família, com a sua vida, com o seu entorno ali mais particular, mas você se comprometer com a sociedade que você vive. Porque não adianta você ter uma vida excelente, ter uma ilha de tranquilidade e viver em um mar de incertezas, né? Infelizmente, os números mostram que a gente vive numa sociedade desigual e a gente precisa se comprometer com o bem comum, com a qualidade de vida, com a dignidade das pessoas. É isso que eu espero que as pessoas consigam enxergar, mas também existe uma diferença, né? Entre o que a gente espera e como as pessoas nos enxergam. Isso aí é um outro trabalho que a gente precisa fazer. Com certeza, né? E pensando justamente nisso que você está falando agora, Leandro, política. Eu acho que talvez para mim possa ter um significado diferente para você e diferente para quem tá acompanhando a gente agora, né? Então, pra gente alinhar conceitos, né, na sua perspectiva, o que é política e por que esse é um assunto que a gente precisa discutir, como você falou, enquanto sociedade e também não só discutir, mas participar de fato, né? Sim, eu tenho a impressão que quando a gente fala a palavra política, as pessoas associam de forma geral com política partidária.
E aí vem questões que são muito características, infelizmente, da política partidária, que é a falta de compromisso, a corrupção, a ausência de políticas públicas, né, que derivam da política partidária. E isso faz com que as pessoas tenham uma associação errada com a palavra política. Política é um ato, uma ação ou qualquer ação que você tem na sociedade civil. Então, quando você escolhe, às vezes não é uma escolha, mas quando você é obrigado a andar de ônibus e não pode, por exemplo, pagar Uber, você tem que entender que isso é derivado de uma questão política, ou de uma política pública, ou de uma lei que permite isso ou não, ou a questão da sua renda que não permite que você use Uber, ou que você consiga adquirir um carro, ou que você tenha que deixar o carro em casa porque a gasolina está cara e você prefira pegar o Uber. Então, cada ato como cidadão é um ato político. Mesmo quando você fala assim, não, eu não vou participar, eu não gosto, tem uma reunião, por exemplo, no seu bairro, para discutir segurança pública, como a gente teve no bairro que eu moro hoje. Não quero participar. O não participar também é um ato político, porque às vezes você está indignado com o estado de coisas e você percebe que a sua participação, por mais esforço que você tenha, não traz resultado. Então, participar ou não é um ato político, assim como votar ou não é um ato político. E aí a gente precisa entender que a política são as pequenas escolhas da vida. Se você escolhe, por exemplo, você decidiu não consumir mais carne, ou uma vez na semana deixar de comer carne vermelha e dar preferência para legumes, verduras, é um ato político. Só que a gente tem o costume, uma tradição, vamos chamar como a gente quiser, de misturar a política do dia a dia com a política partidária. São coisas diferentes, embora elas tenham relação e retroalimentem uma a outra. Uhum. E acho que essa correlação talvez acabe desanimando as pessoas de participar, né? O Kaique, ele mora no Guarujá, eu em Santos, você em Cubatão, então a gente tem aqui 3 municípios diferentes. E Kaique, a gente conversa bastante sobre política também, né? E você sente que talvez haja um desânimo nos cidadãos lá do Guarujá em relação a participar da política, né? Você acha que tem a ver também com essa questão dessa associação com a política partidária e a política em si, né? A vivência política? Acho que hoje em dia, então, para os cidadãos do Guarujá, a gente está aí, como o Leandro falou, a maioria das pessoas estão com esse pensamento do que é política, essa resistência do que é a política, né? E pelo que o Leandro falou, a política está em tudo, tá? Na nossa vida a todo momento, né? No mercado, quando a gente vai hoje, não consegue, de repente, fazer uma compra, você vai com dinheiro, você compra 2, 3 itens, já dá um valor absurdo. Acho que a política também tá aí, né? Também tem isso. E as pessoas relacionam demais essa questão da política partidária, que nem vocês falaram. E lá para nossa cidade, agora com os últimos escândalos, eu vejo com as pessoas que eu converso que tem essa resistência, tem esse pensamento, as pessoas generalizam, todo mundo é assim, todo mundo rouba, todo mundo, sabe? E aí cria essa resistência e aí acabam se afastando de debates, da participação política na cidade. E como que a gente pode, de repente, tentar fazer para quebrar esse afastamento, né, Leandro? Porque quanto mais a população se afasta da discussão e do debate, mais a gente abre espaço para que esse tipo de situação que o Kaique está falando aconteça, né? Eu acho que eu vou começar pelo final. Acho que é o controle social, né? A população presente garante que políticas públicas e que os políticos eles tenham, digamos, um caminhar mais dentro aí do que manda a Constituição. Eu diria que a gente tem, não sei se não são as redes sociais, mas a gente tem perdido nos últimos anos essa cultura de participação. Eu posso estar errado, tá, gente? É a minha opinião só. Claro. Mas antigamente, quando vocês são mais novos, né? Mas na geração do meu pai, do pai da minha mãe, existia uma grande causa, quer você concorde ou não, que era lutar pela democracia. Então, as pessoas estavam mobilizadas em torno de um bem comum, algo que fosse importante.
né? Embora não fosse 100% das pessoas, mas a maioria das pessoas tinham esse desejo. E a gente não tem grandes causas, embora nós tenhamos grandes problemas que poderiam juntar muitas pessoas de ambos os espectros políticos, como, por exemplo, a preservação ambiental. Essa é uma das poucas pautas que não tem divergência, ou que a divergência é menor, que é possível um diálogo com o outro. Só que a pauta ambiental, infelizmente, não mobiliza as pessoas. Com raríssimas exceções, quando eu digo as pessoas, não são as pessoas que gostam de política, estou falando do cidadão comum. Sim. Aquele que precisa acordar às 6 horas da manhã e trabalhar, pega 1h30 de trânsito no ônibus, aquela coisa toda. E isso, essa ausência de uma grande causa, a gente foi perdendo a cultura de participação, fora alguns grupos mais específicos, né? Então, por exemplo, a causa animal mobiliza um grupo expressivo de pessoas, causas, mas não é uma causa que dialoga com, eu chamo de o cidadão médio, né? Que não é aquele que gosta de política, que é o cidadão que tem ali, está preocupado com levar o pão de cada dia para sua casa, preocupado em conseguir pagar a escola do filho, transporte escolar, essa coisa toda. E aí, com isso, a gente teve o avanço das redes sociais. E as redes sociais nos trouxeram uma outra forma de expressar a nossa indignação que não presencialmente. Então você vai lá, compartilha no grupo do Zap. Porque minha rua tá ruim, não sei o que. E manda no Zap, contribuí, dei a minha parte, estou aliviado, falei. Ou no Facebook, ou no Instagram, ou faz um vídeo. E aí a gente perdeu, deixou de ocupar os espaços que são de representação, que são os conselhos municipais, que são as audiências públicas, que aí é ter a Câmara Municipal e pressionar os vereadores para votar a favor das leis que são importantes para ti, para a sua comunidade. E esse processo, paralelo a esse processo, houve um desmonte das políticas da esfera nacional, né, dos conselhos. Então, nacionalmente, o governo federal desarticulou alguns conselhos, limitou a participação da sociedade civil, e não que isso reverberou em todas as esferas, mas é um contexto que desfavorece a participação do cidadão comum. E para além disso, quem está acostumado a participar de reuniões de conselho, de orçamento participativo, percebe que em alguns momentos, durante muito tempo, você fica discutindo as mesmas coisas. O avançar das políticas públicas, os resultados que elas trazem é muito lento. E aí isso vai cansando quem está... Eu estou falando isso porque eu participo do orçamento participativo desde que o mundo é mundo. Você tem experiência de causa. Isso. E aí são sempre os mesmos, quase sempre os mesmos que participam. A gente discute os mesmos problemas e você não vê resultado prático. Vou dar um exemplo da minha cidade. Eu faço parte da Sociedade de Melhoramentos do Jardim Casqueiro. A gente fez uma reunião com o capitão Matos, tenho até que agradecer ele pela disponibilidade, sobre segurança pública no bairro. E aí uma das questões levantadas é a questão das câmeras de vigilância, né? Que já foi aprovado no orçamento participativo muitas vezes, várias vezes na minha cidade. O projeto começou, inclusive, parou. Acho que hoje só tem uma câmera na cidade de 130 mil habitantes. E aí você fala, poxa, mas a gente já discutiu isso, a sociedade civil já pediu para colocar no orçamento municipal, investir nisso. A nossa cidade não é pobre, o povo é pobre, mas a cidade não é. O orçamento da cidade é de 1 bilhão e 300 milhões, mais ou menos. É muito orçamento para o tamanho da população. Mas o fato é que as políticas públicas não estão acontecendo. E isso vai cansando as pessoas de participarem desse universo, das poucas possibilidades que nós temos. E eu acho que o contexto não ajuda. Então a gente precisa fazer com que o cidadão perceba também que a participação dele é importante e que ela vai trazer resultado. E quando ele não percebe isso, ele deixa de participar. E aí a gente também tem uma parcela de culpa que é do cidadão, que não quer participar, e é um direito dele, mas também tem uma parcela de culpa que é do poder público, que ele não faz a parte que lhe cabe e que ele não estimula a participação.
né? Eu faço mestrado em políticas públicas, e o que a gente discutiu uma vez na aula, eu lembro, assim, gente, ó, nós estamos falando de política pública, mas a gente, provavelmente, lá na frente, a gente vai ser gestor, a gente vai implementar políticas públicas. A gente não pode esquecer que a gente está discutindo aqui participação da sociedade civil, a gente tem que garantir, quando a gente estiver do outro lado, que o cidadão possa participar, possa criticar a política pública, e a gente, a partir desse diagnóstico, melhorar. É uma coisa, parece que tudo é muito complicado, né? Mas eu também acho que para coisas simples a gente transforma em coisas complicadas, e coisas complicadas a gente quer resolver de forma simples. E a gente precisa mudar essa lógica. Eu falo muito, tá, gente? Bora falar é comigo mesmo. Tá ótimo, é isso aí. E você tá tocando num aspecto muito importante, que é o período da redemocratização brasileira, né? Quando vem a Constituição de 88, que veio com muita luta, né? Luta de movimentos sociais. E ali a gente teve algumas garantias para que, de fato, o país seja democrático. E aí vem o controle social. E muitas pessoas, talvez, ainda não conheçam, não entendam essas formas de participação. Você está trazendo uma que é uma das que eu mais acredito, que é o Conselho Municipal, são os conselhos municipais, e acho que a gente pode ir numa perspectiva até mais pedagógica, Lê, de explicar para o pessoal que está acompanhando a gente o que é o Conselho Municipal. Você falou das 3 esferas de governo, né? Então, tem alguns conselhos que são impostos, inclusive, pela política pública, como o Conselho de Saúde, de Assistência Social, que aprovam o orçamento, né? Que são deliberativos. Então, você consegue explicar um pouquinho mais pra gente sobre o que é o conselho? Aí depois a gente pode partir para outros dispositivos também. Tá, eu vou falar de forma mais simples, assim, dentro do que eu conheço, né? Mas o conselho é um espaço de participação da sociedade civil garantido por lei. Então, a gente tem conselhos em diversas áreas que são importantes para a vida do cidadão, como o meio ambiente, o próprio orçamento participativo, que você discute para onde vai o dinheiro público. Você tem um Conselho Municipal da Criança e Adolescente para garantir as políticas públicas, o investimento adequado nas políticas públicas. O Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho de Saúde. Não falta conselhos para a gente participar. E a questão, acho que mais importante, é que para aquilo que você gosta, vai existir uma forma de participação. E a lei garante que você possa participar. Então, se na sua cidade não tem, por exemplo, o Conselho de Segurança Pública e você acha importante, você pode dialogar com os vereadores ou mesmo com o executivo e falar assim, nós precisamos estabelecer esse conselho na cidade, porque a gente precisa da participação da sociedade civil para melhorar a qualidade da segurança pública. Esse é só um exemplo do que a gente pode fazer. O Conselho do Bem-Estar Animal, são tantas as possibilidades. Então, para aquele tema que mexe melhor com o seu coração, existe a possibilidade de participar. E lá, alguns conselhos são deliberativos, né? Como a Ju bem disse, e é importante porque ele traz diretrizes do anseio da população, porque nem sempre, ou quase nunca, dependendo do local que você mora, o poder público consegue perceber o problema ou a origem do problema. E você, como representante da sociedade civil, não precisa ser necessariamente um atuante, um ativista, você consegue levantar aquela pauta. Olha, nós estamos esquecendo, por exemplo, a questão do saneamento básico no orçamento municipal. Mas é uma atividade que não compete ao município, compete lá à Sabesp, ligado ao governo do estado. Mas você precisa levar esta demanda para o poder executivo para que ele tenha ciência das dificuldades, porque nem sempre ele vai conseguir enxergar no detalhe. Eu acho que essa que é a grande vantagem do conselho, né? Não é no sentido de não só de aconselhar, a palavra tem alguma relação, mas no sentido de trazer a demanda do cidadão comum para um espaço que é de discussão, e aí você traz um problema, nessa discussão vocês fazem um diagnóstico e apontam caminhos, né, possíveis soluções. É para isso que servem os conselhos. Isso aí. Aqui em Santos, por exemplo, a gente está indo para o 30º conselho, né? São 30 conselhos municipais. Alguns são consultivos, outros são deliberativos. E esse último que está sendo criado é o da comunidade LGBTQIA+, que era uma comissão. E aí, com a luta desse movimento, o entendimento da Secretaria de Governo, principalmente, do Departamento de Direitos Humanos, esse conselho está sendo criado. E aí, acho que algo que é interessante de comentar é que esse espaço, ele é, no mínimo, paritário,
né? Alguns são tripartite, mas no mínimo paritário. Então a gente tem, por exemplo, 10 representantes do poder público, que aí são de várias secretarias diferentes, e os outros 10, obrigatoriamente, da sociedade civil, né? Aí pode ter cadeira para trabalhadores dessa política pública, para movimentos sociais, né, Leandro? Então, é uma obrigatoriedade colocar esses membros para debater esses problemas públicos, né? Então a gente tem a participação de governo, no caso municipal, e isso no estadual, federal também se reproduz, né? Mas a sociedade ali participando ativamente das discussões, né? Sim, eu gosto da ideia dos conselhos, mas eu gosto, e a gente tem, enfim, sua cidade tem a sua dificuldade, mas precisa também pensar que os conselhos, mesmo paritários, onde a gente tem um número igual de representantes do poder público e um número igual de representantes da sociedade civil, existe toda uma dificuldade de você fazer valer o desejo, o anseio do cidadão comum. Porque basta o poder público cooptar uma pessoa e ele tem maioria. E aí as demandas que às vezes emergem como importantes, como fundamentais do cidadão comum, elas acabam não ganhando espaço, não vou dizer espaço na discussão, porque tem a discussão, mas ganhando ali no voto, vamos levar essa questão para frente, porque existe essa cultura. Mas como é que a gente faz isso? Como é que no conselho, mesmo a gente às vezes não tendo maioria, como é que a gente pode fazer com que aquele tema ganhe relevância na sociedade e seja discutido, ou seja exigido uma política pública? Se a gente não consegue ali no voto, dentro do conselho, garantir isso, a gente tem que levar o cidadão comum para o conselho, para ele fazer pressão, para que os conselheiros, de fato, representem os interesses da população, do cidadão comum. O conselho é só uma das formas de participar. Não desanimem, porque tem outras. Isso aí. Eu já vi vários conselhos extremamente participativos, outros mais cooptados, outros mais esvaziados. O importante é estimular essa participação, né? Sim. E não é fácil, galera, porque assim, pensa que é um trabalho voluntário, né? Não se ganha dinheiro algum para fazer parte de um conselho de direito. E se tem muito trabalho, né? Porque tem a questão de diretoria, né? Então tem o presidente, o vice-presidente, secretário, segundo secretário, tem que fazer ata, tem todo um protocolo. Então, para o cidadão comum, digamos assim, se apropriar de todo esse mecanismo do linguajar e conseguir avançar no debate, é um processo que não é fácil, né? Não é do dia para a noite. Isso, exige um pouquinho de dedicação e de tempo, né? Os resultados de políticas públicas não vêm do dia para a noite. E o resultado efetivo da sua participação social, ele também vai vir com um pouquinho de dedicação. Vai exigir algum tempo ali no primeiro momento para você entender todo o processo, porque tudo que é relativo ao poder público existe, até pela força da lei, existe uma burocracia a ser vencida, né? E tá tudo bem, esse não é o problema. Mas também é essa burocracia que garante, por exemplo, que a sua palavra esteja registrada na ata e que você possa ser a única voz discordante de uma questão que seja importante para a sua cidade. Eu vou dar um exemplo, eu não lembro se foi Mariana ou Brumadinho, mas todos esses processos, esses empreendimentos passaram por licenciamento ambiental, né? E no licenciamento ambiental, são vários conselhos que acabam aprovando isso, mas especificamente nessa etapa de licenciamento, você tem a opção, você vota se você é favorável ou contra aquele empreendimento pelos motivos que você entender como corretos ou errados. E você pode registrar, a sua fala vai ficar registrada na ata, olha, eu sou contra este empreendimento porque eles trazem os riscos A, B e C, isso pode causar impacto social, ambiental, em última análise morte. E eu lembro que quando ocorreu um desses crimes, eu acho que foi o de Brumadinho, que foi o segundo, né? Tava lá na ata da aprovação, acho que era o conselho, não era o de meio ambiente, era o de mineração, alguma coisa. Uma pessoa tinha falado, eu sou contra. Né? Mas porque aí quando aconteceu a tragédia não, o crime lá em Brumadinho, foram atrás dessa senhora que se manifestou contra. Por quê? Porque você... Aí tava lá na ata, ela explicou quais os motivos. E é importante você participar, porque às vezes você precisa de uma voz discordante para mostrar que existe um ponto importante
que é fundamental na hora de você ser favorável contra uma política pública, um projeto, um empreendimento. Então, mesmo que você se sinta em minoria naquele coletivo ou pressionado, é importante que você se manifeste, porque às vezes é o seu ponto de vista que vai fazer com que os outros reflitam e mudem de ideia. Então é fundamental que a gente participe, que a gente mantenha a conexão com a nossa base. Então, sou representante do segmento dos trabalhadores da saúde no Conselho de Saúde da cidade. Eu preciso conversar com os trabalhadores da saúde para ver quais os anseios deles, as dificuldades, porque a condição de trabalho também é mandatória para uma qualidade no atendimento, né? Então, por isso, participem. A gente precisa que todos, dentro daquilo que gosta do tema que mexe com o seu coração, participem, se façam presentes nos conselhos ou nas outras formas de participação da sociedade civil. É isso aí, vamos falar um pouquinho também das outras formas. Não sei se todas as cidades são assim, eu acredito que não, mas gostaria que fosse. Mas aqui em Santos, se você acessar o portal dos conselhos, você consegue baixar todas as atas das reuniões, das assembleias gerais ordinárias, extraordinárias, e acompanhar tudo que está sendo discutido em cada conselho. Isso faz parte da transparência, né, Leandro? E a gente tem uma lei de acesso à informação, que é uma forma de participação também. Como é que ela funciona? Fala um pouquinho pra gente. Olha, é sempre assim. É uma lei que garante que você pode exercer o seu papel de cidadão. Então, se você tiver desejo de conhecer com mais detalhe alguma das ações do poder público, você pode solicitar informações ou para o Poder Legislativo ou para o Poder Executivo. Isso é muito comum quando a gente fala de política pública, né? Por exemplo, você quer saber por que não tem, ou quantos professores tem, professores auxiliares para a educação inclusiva, porque você conhece famílias que não estão sendo atendidas. Você pode, via lei de acesso à informação, requerer essa informação, e de posse dela, você pode, ou como cidadão comum, ir lá na Secretaria de Educação, tá errado isso, não tá certo, a gente tem uma demanda reprimida. Ou você pode ir no Ministério Público e fazer uma denúncia. Nós temos um problema aqui, nós não temos professores em quantidade para educação inclusiva. Eu preciso que o Ministério Público pressione o poder Executivo para que ele faça, para ele cumpra a lei. Eu acho que esse é o fundamental. E existe um prazo para ele responder, para o poder público responder. Mas também é uma questão importante que, às vezes, você pergunta sobre A e ele responde B, né? Ou responde de uma forma que não é inteligível para o cidadão comum. Então, se você perguntar sobre o orçamento municipal, por que não está investindo adequadamente os 25% na educação, ele pode mandar um extrato contábil e o cidadão comum não vai conseguir entender aquilo, se está cumprindo ou não a lei. Então, aí é importante a participação nos conselhos ou em grupos de pais, porque aí ou de usuários da política pública, porque às vezes você não tem aquele conhecimento para entender aquela informação que te foi prestada, mas aquele grupo vai te ajudar a compreender o processo e falar assim, olha, diante destes números, realmente ele está investindo adequadamente o poder público na educação. Mas existe uma falha, a gente está sem professores, então talvez a qualidade do investimento não seja adequada. É um outro tipo de questionamento que deriva daquela informação que você solicitou. Então é importante que em alguns momentos você faça isso. Eu lembro que na minha cidade tem a Câmara Municipal e tem também a TV Câmara. E uma vez eu pedi, via lei de acesso à informação, tinha lá um formuláriozinho no site da Câmara, eu queria saber quanto que era o contrato, porque eu ainda acho que é muito dinheiro para pouco resultado, porque a população não assiste a TV Câmara, né? Eu acho importante que tenha, mas eu acho muito caro tentar veicular na TV aberta. Eu acho muito investimento, pouco resultado. Aí eu queria saber qual era o valor do contrato e eu perguntei, eles responderam, né? Então acho importante que a gente possa ter que a gente use as possibilidades que a lei nos permite. E se de repente você não quer fazer nada de forma burocrática, você vai lá,
no gabinete do presidente da Câmara ou no gabinete do prefeito, fala assim, querido, vamos conversar aqui que nós temos um problema na cidade. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fica lá 2, 3 horas esperando, não é só na sua cidade, são em todas, até pela rotina de trabalho também, que não é fácil, né? Mas é importante que a gente faça valer o nosso direito de cidadão. Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui junto, hein? Já falamos de conselhos, de lei de acesso à informação. E Kaique, eu acho que a nossa geração lembra vagamente de plebiscito, de referendo, né? Você lembra de uma situação que teve há uns anos atrás? Lembro, né? Acho que foi do desarmamento, se eu não me engano. Teve alguma coisa parecida. Mas antes até a gente falar sobre isso, eu queria fazer um comentário. É muito interessante o que a gente está fazendo aqui. E o Leandro está aqui falando sobre tudo isso. E a gente está levando conhecimento e informação para as pessoas. Porque eu imagino que a grande massa também não participa por falta de conhecimento, por achar que política é algo muito difícil de entender, e aí acaba até gerando esse desinteresse, né? Essa informação, por exemplo, da lei de acesso à informação é fantástico, e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente ou não sabia, ou não acessa por achar que, até como o Leandro falou, aí vem uma resposta que, tá, o que que... Ah, ok, eles me responderam, mas eu não entendi nada. E aí aí o Leandro apontou uma solução, participa do conselho, que aí você vai, de repente, buscar esse esclarecimento. Acho é muito válido isso que a gente está fazendo aqui, e até um ato também político, né? Levar essa informação, isso é fantástico. Então, a gente teve há um tempo atrás, não foi alguma coisa assim, não sei se foi um referendo, um plebiscito. Fala, sim, que não é muito comum, né, na política brasileira, a gente utilizar desse instrumento para decidir questões que são importantes no nosso país. Teve a questão do desarmamento, mas acho que é importante a gente pontuar a diferença entre referendo e plebiscito. Em um deles, o poder público encaminha uma espécie de projeto de lei, uma determinação, e você, depois que ele propõe, a população vota se é contra ou a favor. Né? Então, a decisão do cidadão vem depois da lei elaborada, ou da iniciativa elaborada, que é o referendo. Você vai dizer sim ou não àquilo que está sendo proposto. Referendando uma iniciativa do poder público. E no plebiscito, meio que primeira é a posição da sociedade civil que determina como é que para onde vai caminhar a lei, né? Ele direciona, não, a gente vamos pensar aqui sobre a questão, vou dar um exemplo da redução da maioridade penal, né? A população pode, por um projeto de lei, iniciativa popular, por exemplo, falar, não, nós queremos, eu sou contra, tá? A redução da maioridade penal. E aí encaminha esse projeto de lei para o poder público e ali pode, se ele quiser, estabelecer uma decisão. O que eu diria é que não é comum na nossa sociedade a gente definir esse tipo de coisa, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que a legislação deles é um pouco diferente da nossa, em que estados podem ter decisões que não são necessariamente iguais a um outro estado, eles definem muitas vezes na votação. Então vai ter a votação para governador. Então, junto com a eleição para governador, ele vota se ele é a favor da liberação da maconha ou não. Então é nesse sentido, né? A gente tem esses mecanismos. E há candidatos que acham que devem... que quando a coisa apertar muito na política, eles podem levar tudo a referendo popular, porque decide a população ou não. Então nós vamos reduzir a maioridade penal, vamos colocar um referendo para a população decidir. Nós vamos decidir, vamos mudar a lei que fala do aborto, coloca referendo para a população decidir. Tem um lado bom e um lado ruim dessa iniciativa, porque se a população não for bem informada, ela pode tomar uma decisão sem ter plena consciência dos lados, dos efeitos positivos e negativos, né? Porque a informação de qualidade não chega para todo mundo e não chega em todos os cantos do Brasil. Imaginar que você vai passar na televisão um videozinho de 1 minuto para dizer que você é a favor ou contra o aborto e dizer os motivos, pode ser que essa informação não chegue
lá para a pessoa do interior que não tem acesso à TV, rede social, esse tipo de coisa. Esse é só um exemplo, não quer dizer que tem que ser esse assunto que tem que ser tratado, né? Porque boa parte das nossas questões do dia a dia do cidadão já estão colocadas na Constituição. Mas isso não impede que a gente evolua e que a gente discuta alguns temas que às vezes é uma lacuna do poder público, né? Por exemplo, essa proteção da população LGBTQIA+, né? De equiparar o crime de preconceito contra eles ao crime de racismo. Isso foi uma decisão do STF, mas poderia ter sido os nossos legisladores que decidissem isso, ou poderia ter sido feita uma consulta à população para ela decidir se isso é favorável ou não. Mas aí todas as questões que mexem com os costumes, a gente tem uma dificuldade de dialogar, né, com quem pensa diferente, porque aí vem a questão religiosa e aí isso, não vou dizer que afeta o nosso julgamento, mas a base do nosso julgamento está relacionada com a nossa questão religiosa, a nossa vivência como cidadãos que têm uma religião ou não têm uma religião. Se torna uma discussão moral e não política, né? Exatamente. E aí a gente tem uma dificuldade toda. E aí é quando aumenta a polarização, né? A gente deixa de dialogar e vai para os extremos. Porque quando a gente discute a questão dos costumes. E o referendo e o plebiscito pode ajudar nesse processo, né? O que a maioria da população quer neste momento. Pode ser que neste momento ela seja favorável àquele entendimento, mas pode ser passada por um tempo, ela pode mudar de opinião. E aí faz um outro referendo, né? Igual a gente discutiu se a gente queria ser uma monarquia, né? Ou a gente ia manter a república. E a gente manteve a república. Pode ser que daqui a 30 anos a nossa sociedade tenha... Já pensou Brasil uma monarquia? Espero em Deus que não. Mas pode ser que a nossa sociedade entenda, não, acho que não deu certo a República Federativa do Brasil, vamos voltar à monarquia e tudo bem, né? A questão da coletiva, a gente está em sociedade é assim. Democracia é isso, né? Democracia é isso, é aceitar que nem sempre a gente vai ser vencedor nos processos ali que são, né, no voto, na discussão. Você não precisa mudar de ideia, você só precisa reconhecer que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, tá tudo bem. Ô Leandro, em que momento, talvez você tenha falado, mas para mim não ficou tão claro, isso vai para o referendo ou para o plebiscito? Porque, como você falou, não é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, mas... E nem todas as leis vão para referendo ou plebiscito. Em que situação eles chegam a pensar, vamos levar para o voto popular essa questão? Olha, eu não vou conseguir te responder com 100% de certeza, porque eu nem sou bem longe da área do direito, tá? Mas o que eu entendo é que é mais uma decisão política, sabe? Então, por exemplo, grandes questões que mexem com todos os cidadãos e somente ali eu diria, afetivamente com o cidadão, elas podem ser levadas a referendo. Mas o fato é que a nossa política ela é construída para que os nossos representantes tomem as decisões pela gente. E aí, quando eles não tomam decisão, uma das formas de você... Tem dificuldade de tomar decisão, uma das formas de você resolver isso é ver referendo, né? Coloca lá para a população decidir, isso que é um tema muito importante. Mas eu diria que é mais uma decisão política daquele tema. Quem vai decidir somos nós, representantes da população, nós deputados e senadores, ou a gente vai jogar para o povo decidir. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque, infelizmente, na política, os eleitos nem sempre nos representam. Então, às vezes, acho que seria importante que a gente pudesse decidir. Mas eu tenho medo de alguns dos momentos, né? Por exemplo, a gente não pode usar um momento de comoção para decidir uma questão importante como desarmamento ou rearmamento. Né? A gente tem que ter ali um pouco de racionalidade para decidir se a gente, como sociedade, está preparado para andar armado nesse contexto de tanta violência e polarização que a gente vive hoje, né? Porque antigamente, quando a gente brigava na rua, né? Não sei se vocês já brigaram na rua, mas você resolvia ali, dava uns tapas na outra pessoa, no seu amiguinho lá, quando você tinha 13, 14 anos, e estava tudo resolvido. Mas hoje é um extremo, né? Hoje é o extremo. Hoje vai muito pro extremo e a gente tem medo dos extremos, né?
Não é quero que você mude de opinião, mas eu preciso entender que a minha opinião é essa e tá tudo bem a gente discordar. E quando precisar, a gente precisa voltar a sentar e dialogar, a gente construir soluções. Mesmo na política, no Senado, lá entre os deputados, você ser, não vou chamar de radical, mas ter uma posição muito forte em um projeto de lei que você não consegue dialogar com o outro, você não vai ganhar na votação e seu projeto de lei não vai para frente. Então você vai precisar dialogar com quem você pensa diferente para fazer com que aquela lei, aquele projeto de lei vire uma lei. E isso faz parte, né? Mesmo na nossa casa lá, a gente tem que decidir a criação dos filhos. A gente não decide sozinho, eu não posso decidir o que eu vou fazer para que escola meu filho vai sem falar com a minha esposa. Não existe isso, a gente precisa dialogar, né? E a vida no universo micro e no universo macro ela se reproduz. A gente precisa dialogar para a gente chegar no entendimento, para que senão a gente nunca vai conseguir avançar como sociedade e combater problemas que são muito importantes, né? Problemas públicos, como por exemplo a fome, que volta a assolar o nosso país fortemente nos últimos tempos, em função da pandemia, da inflação e de tudo mais que a gente está discutindo nos últimos tempos. Estamos aprendendo bastante, não estamos? Com certeza. São várias as formas de participação que existem. Eu acho que tá num momento legal agora, Kaique, da gente ir pro Não Vire as Costas. Bora. Não Vire as Costas é um quadro que o Leandro já conhece porque ele acompanha o programa, que a gente traz alguma notícia recente, alguma informação para ser discutida aqui em conjunto, nós três. Então, qual que é a notícia de hoje, Kaique? Hoje a gente vai falar sobre uma reportagem que saiu recentemente no G1, que diz que a educação, a saúde, a defesa e a ciência foram as áreas mais afetadas pelo bloqueio no orçamento. Somados os congelamentos nesses 4 ministérios, eles chegam a um total de 78% do bloqueio no governo federal. Esse levantamento foi efetuado a pedido da TV Globo pela Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, que inclusive, né, Leandro, faz o acompanhamento das contas públicas. E o decreto determinou que esse bloqueio... o decreto que determinou esse bloqueio foi publicado pelo Diário Oficial da União, mas o Ministério da Economia não publicou os detalhes desse congelamento. Pois é. A gente está falando que é difícil a gente conseguir participar de fato, mesmo com esses mecanismos garantidos. E em contraponto a gente vê um desmonte, como você falou já no início do programa, das políticas públicas, né? E olha as áreas afetadas, hein, Leandro? A gente tem educação, saúde, ciência, defesa. São ministérios que não são nada importantes, né? Olha, defesa até tudo bem. Né? Porque a gente não vive uma situação de conflito internacional que a gente precisa de grandes investimentos na área militar. Mas né? saúde dói no coração. Dói no coração ouvir. Saúde. Em plena pandemia. Eu fui chefe de posto de saúde durante 2 anos em Cubatão. Eu era servidor público municipal. E durante muito tempo a gente deveria ter 3 médicos. Era a unidade de periferia do bairro que eu morava, pelos pescadores. E durante muito tempo a gente ficou com uma médica só, a doutora Severina. Uma senhorinha, uma médica antiga, cuidou da minha avó falecida, cuidou de toda a minha família. E você pensa, poxa, aquele investimento em saúde que foi cortado, a gente não faz às vezes a conexão, né? Cortou 10 bilhões do Ministério da Saúde. Mas é aquele dinheiro que vai chegar no município e que vai garantir mais um médico na sua comunidade e que vai garantir que o seu vizinho, a sua família, aquele amigo que você viu crescer, tem atendimento. É disso que a gente está falando. Cortes em saúde e educação, numa situação de desigualdade que está ampliada nesse momento, ele é muito mais duro, ele é muito mais perverso, né? E isso acontece quando a economia está desregulada. Ela está desregulada e ela está afetando a família por outro lado, que é o bolso, que é a ausência de emprego, de renda. Então, nesse contexto de ampliação da desigualdade, a gente tem a pobreza batendo na porta das pessoas, por
por um lado e você vem a ausência do poder público com corte do outro. Então, as famílias são afetadas, as mais pobres especialmente, de várias formas. A gente precisa discutir por que cortou na saúde e na educação. Qual a origem do problema? A origem do problema é um problema econômico que o governo federal não tem dado conta de administrar. E aí não tem recurso para todas as demandas, ele precisa cortar. Né? Então, dois pontos importantes: a qualidade do investimento público e onde é o corte. Ninguém está dizendo que não precisa cortar, mas a gente tem que... o corte deveria ser discutido com o cidadão, com a sociedade civil, para que ele causasse menos impacto. Porque quando vem corte é menos política pública, e menos política pública é menos qualidade de vida, especialmente para os mais pobres. Né? Você não ter acesso numa situação de pandemia, que a gente está tendo um repique dos casos de Covid, é menos medicação no posto de saúde, é menos médico, é menos funcionários, dificuldade de agendar consulta com um especialista, não ter o leito hospitalar na hora que você mais precisa. Quantos são os casos que a gente vê nas redes sociais das pessoas pedindo, pelo amor de Deus, uma vaga de internação hospitalar? Né? E durante a pandemia foi pior ainda, né? E quando o cidadão recorre à rede social para expor uma questão privada tão íntima, é porque ele já não sabe para quem recorrer. E a gente precisa discutir essa questão. O Brasil, falando da educação, foi o país que ficou mais tempo sem as crianças estudarem. E eu entendo, e eu concordo que naquele período crítico da pandemia as crianças não deveriam estudar mesmo. Mas a gente tem que lembrar que não tinha, na prática, o estudar em casa, que era oferecido pela rede pública, não era estudar em casa. Porque uma família que às vezes tem um celular antigo, não tem dinheiro para colocar crédito para os seus 3 filhos assistirem vídeo. Não tem plano de dados que dê conta para assistir vídeo, aula, gravada pelo celular pequenininho. Ou nem tem um celular. E ela vai decidir entre colocar crédito no celular para o filho ter aula e comprar arroz, feijão e ovo. Ela vai comprar arroz, feijão e ovo para o filho. Então, as poucas... não aconteceu isso em todo o país, mas na maioria dos casos tem essa dificuldade. As famílias mais pobres não tiveram acesso à educação que foi oferecida quando foi oferecida. Né? E aí a gente tinha a discussão: precisamos oferecer a internet gratuita para todo estudante. Não passava no governo federal. Não passava. Esse ano talvez já foi discutido. Não, agora a gente é a favor. Mas é um ano eleitoral. Vamos aproveitar isso, vamos tirar essa... né? Vamos aproveitar isso, vamos tirar essa lei do plano das ideias e aprovar e de fato fazer chegar até quem mais precisa. E aí a ciência e tecnologia, né? A gente sempre perde em ciência e tecnologia, é incrível. E não é só desse governo, são vários, que sempre quando tem que cortar. E aí a gente deixa de garantir, né, inovação. E a inovação é melhores resultados também em saúde, educação. Um avanço, né? Avanço. E até a questão da saúde mesmo, né? As vacinas. Se não tiver investimento em pesquisa científica, a gente não vai avançar com a sociedade civil, não vai ter um desenvolvimento econômico que seja diversificado, não só na questão agrária, mas a gente precisa investir em saúde, em tecnologia, para garantir que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. É como você falou também, né? Administrar a nossa casa. Quando a gente precisa fazer algum corte, será que é da nossa saúde que a gente vai cortar, né? Será que é da educação ali, quando você tem os filhos, por exemplo? É diferente, né? Não, são áreas que deveriam, pelo menos, serem consideradas prioritárias, né? Exato. Quantos são os pais que a gente conhece? Agora eu sou pai, que você corta tudo, menos a educação do seu filho. Quantos pais têm uma renda muito limitada, né? Mas mesmo assim fazem um esforço para pagar uma escola particular, porque entendem que vai ter uma melhor qualidade do ensino. Mas a gente tem que discutir por que a gente não precisa pagar a escola particular se a gente tem um bom investimento na educação. A gente poderia ter uma educação pública de qualidade. Aí a gente fica discutindo o corte no orçamento. A gente não consegue discutir a qualidade do ensino público, né? Que também é derivada do investimento. Mas não é só o investimento que traz o resultado na qualidade do ensino. E a gente vai precisar avançar nas discussões que a gente tem, não só na saúde e na educação, mas nas outras políticas também, como o meio ambiente, cultura.
que é uma outra área que a gente vê Que negligenciada. sofrem. Com certeza. E, gente, tem várias formas de participação, porque a gente tá vendo que discussão de orçamento, tudo isso perpassa a participação popular também. Se a gente tem uma participação maior, a gente tem mais pressão para que esse orçamento seja discutido de uma outra forma, né? Tem várias possibilidades que a gente não vai conseguir abordar aqui, como a militância política, como a criação de projetos de lei também, né? São várias possibilidades. Aí eu vou fazer um jabazinho nosso aqui, Leandro. Por favor. Leandro é meu colega de Politize. Politize, que é uma ONG que a gente adora, Sim. né? Que tem como lema... Quer falar? Levar a educação política para qualquer pessoa e em qualquer lugar e fortalecer a democracia. Exatamente, é um lema, né, que a gente nem adora. E a gente deu uma aula recentemente justamente sobre esse tema, participação política, né, controle social, e foi esmiuçada todas essas formas com detalhamento. Então, fica aqui a dica para quem quiser se aprofundar, tanto pelo site do Politize, Sim. tem esses conteúdos todos bem explorados em texto, em vídeo, e também todo ano a gente tem inscrição para nossa formação, né, Leandro? Sim. A Politize, que agora tomou uma decisão, a gente não fala mais do Politize. Mas a gente tem que se acostumar. Eu tô aprendendo também, que eu falo Politize direto. É uma organização que atua na educação política, tem o maior portal de educação política da América Latina. Então, qualquer assunto que você pensar, tem no site da Politize. E aí você fala assim, mas... A gente tem muitas críticas, às vezes, né, de quem não conhece. Não, mas vai defender o lado A. Não vai defender o lado A nem o lado B. Então, se tem uma questão importante que está sendo discutida no país, você vai ver lá os argumentos contrários e favoráveis para você, cidadão, tomar o seu juízo de valor. Então, vamos pensar que a gente está discutindo aqui a reforma política. Isso discute sempre, né? Vai e volta, vai e volta. Se você colocar reforma política, Politize, vai ter lá uma matéria falando e vai ter os argumentos favoráveis e contrários. E aí você, como cidadão, toma seu juízo de valor. Eu acho que isso que é importante no nosso processo de educação política que a gente faz, que você pode participar. A gente também traz essas questões importantes, né? A gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de polarização, a gente fala dos 3 poderes, do impacto das fake news na política e na nossa vida. A gente fala sobre políticas públicas e aí a gente constrói juntos uma política pública, a gente faz um diagnóstico dos nossos problemas, identifica ali os atores envolvidos e juntos a gente vai construindo uma política pública. Eu acho isso que me deixa mais motivado, sabe? Porque o cidadão vai lá, olha, eu tenho uma formação em educação política, aí a pessoa chega, não tem muita certeza do que é educação política, né? Aí você fala, cara, tem tanta gente comprometida com a vida do outro, com melhorar a sociedade, mas a gente está desconectado, aí de repente a gente se conecta. Aí a gente vai... tem que ser comunicação não violenta, a gente precisa dialogar bem, porque senão a gente não consegue chegar num denominador comum. Vamos descobrir o papel do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Olha, legal, avançamos. Vamos discutir o tema de hoje, participação política. Beleza, e agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer melhorar a nossa sociedade, e uma das formas é a política pública. Que a gente sempre acaba delegando para quem a gente está elegendo a política pública. Não, eu elegi o fulano, a fulana, eles vão defender as pautas que eu acredito. Mas a gente também pode colocar as nossas ideias de políticas públicas à disposição. Olha, deputada Juliana, a gente discutiu isso aqui lá no nosso grupo e a gente tem esse rascunho aqui de um projeto de lei. Você quer discutir com a gente? Você acha que é viável? Onde eu posso melhorar? Aí eu falo, presidente Leandro, vamos fazer um referendo para discutir essa pauta. Uma coisa de cada vez, né? Meu universo é ali local. Eu sou de Cubatão, eu gosto de discutir as questões da cidade e da Baixada Santista, que a gente tem... depois a gente abre um parênteses nisso, né? A gente tem muitos problemas que são comuns, a gente pode ter soluções também comuns. Eu acho importante, então, essa discussão, né? Para onde que nós vamos como cidadãos ou como multiplicadores do político? Porque você faz a formação e a gente quer que, não vou dizer que a gente obriga, mas a gente gostaria que você assumisse um compromisso depois de formado. Incentiva, né? Isso, de levar a educação política para outras pessoas. E quando eu falo educação política, não quer dizer que você tem que fazer uma reunião com 1000 pessoas e dar uma palestra, não. É ali na sua família, é ali no grupo da sua igreja, é ali na ONG onde você é voluntário, porque a gente precisa fortalecer a democracia, né? Porque se não tiver nem democracia, onde estará a nossa participação política? Não estará.
né? As coisas estão intimamente ligadas. E a gente vai precisar nos últimos tempos, a gente não, quando eu era criança, nem se discutia essa questão de se a gente quer um regime democrático ou não. Hoje a gente tem pesquisas para saber o humor da população em relação à democracia ou não. Mas a gente também precisa entender o contexto, né? Por que as pessoas não estão reconhecendo o modelo democrático como importante para as suas vidas? Porque as políticas públicas ou a política partidária não está entregando aquilo que a gente espera. Então a gente precisa mudar. Não é a mudança de regime que vai fazer com que a gente melhore as políticas públicas, muito pelo contrário. É a participação do cidadão comum. É a democracia. Os problemas da democracia são resolvidos com mais democracia, mais participação. Só de ver a forma que o Leandro fala do Politize, da Politize, né? Dá pra ver o quanto a gente acredita nesse projeto, né? Então, a gente vai deixar marcado aqui embaixo no vídeo os detalhes, Instagram, as redes sociais, pra quem quiser dar uma olhada, vale muito a pena. E teve políticas públicas que foram formuladas, que saíram das aulas, saíram do contexto, né, da formação da Politize. Então, é bastante importante, né, Leandro? Sim, a gente chama de embaixadas. São espécies de representações nas cidades. Grupos de voluntários que juntos levam a educação política para a sua cidade ou a nossa região. Aqui, na nossa região, a gente decidiu uma embaixada que represente as 9 cidades, uma embaixada metropolitana, né? Então, os 9 municípios estão ali representados, a gente tenta atuar para levar a educação política para todos os 9 municípios. Mas para a gente conseguir chegar nos cantinhos de todos os municípios, a gente precisa de voluntários, porque é muita gente, né? E sozinho a gente não dá conta. É isso aí. E, chegando no finalzinho do programa, acho que uma das últimas perguntas que a gente precisa fazer antes de ir pro nosso bate-bola é sobre as eleições desse ano, né? Kaique, 2 de outubro teremos eleições, não é mesmo? Com certeza, é um assunto que tá aí em alta, né? E a gente precisa falar sobre expectativas, todo esse debate aí que tá se rolando. Deixar um recado, de repente, sobre Cubatão, né? Do que você gostaria, Leandro, que a galera de Cubatão olhasse, enxergasse na hora de escolher os seus representantes, no caso desse ano, para deputado estadual, federal, Senado e presidente da República também. E governo. E governo. Nossa, toda vez que chega a eleição, a gente fica pensando... na verdade, esse processo de voto consciente, que a gente chama, eu participo de uma outra organização chamada Pastoral da Cidadania, ligada à Igreja Católica, e a gente já fazia esse processo de conversar com as pessoas, no caso das pessoas da Igreja Católica, sobre o voto consciente. Não é dizer em quem você deve votar ou não. É mais sobre o que você deve olhar antes de tomar a decisão do seu voto. E participar do Politize, da Pastoral da Cidadania, é esse compromisso, né? As eleições estão aí e a gente precisa... o que eu costumo falar é assim, eu não gosto de política partidária. O que eu posso fazer? Olha, eu diria que é impossível não ter nenhuma pessoa que represente os seus interesses, as coisas que você acredita. Então, você gosta mais você é um empreendedor social. Vai ter um candidato que vai defender a sua pauta. Você acredita na agricultura familiar. Vai ter um senador ou um deputado que vai colocar uma linhazinha, nas minhas propostas nós vamos valorizar a agricultura familiar. Eu sou a favor do agronegócio. Tudo bem também, sempre tem um candidato que vai representar as suas pautas que são importantes. E aí a gente precisa pensar quem decide as grandes questões do nosso país, né? Então, por exemplo, os trabalhadores. Teve aí a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Se você acha importante que os direitos dos trabalhadores sejam mantidos, você vai votar em alguém que de alguma forma defenda essas pautas. Porque senão os seus interesses não vão ser defendidos, não vão ser representados. E a gente precisa pensar bem quem a gente vota. Porque eu teria vergonha de andar no bairro que eu ando e ter votado contra as pessoas que eu cresci junto, né? Mas, infelizmente, nem todos os políticos não andam onde a gente anda. Então, a gente vai precisar escolher, acho que com base nas nossas necessidades. Eu entendo que você vote olhando a sua necessidade
em particular. Então, vamos supor, nós temos hoje o Auxílio Brasil, né? Nenhum candidato está dizendo que vai cortar o Auxílio Brasil. Então, beleza, isso eu não preciso discutir. Mas está discutindo a questão da valorização da educação. Se para ti é um tema importante, você vai escolher um candidato que defenda mais investimento em educação, não cortes em educação. Se a tua área é ciência, tecnologia, inovação, que você é um pesquisador da universidade e está querendo desenvolver uma medicação, você vai votar em um deputado, um senador ou um presidente da República que vai defender essas pautas. Não, minha pauta não. Minha questão é a segurança pública. Para mim, importante é a polícia na rua. Tem lá um monte de candidatos que vão defender essa pauta. É os outros gostando ou não, eu gostando ou não. Mas é importante que você olhe isso. Porque senão a gente não se sente representado. Poxa, mas eu votei, infelizmente ele traiu a minha confiança. Ué, volta de novo na próxima eleição. Porque acho que uma das coisas boas é que também são só 4 anos, né? Você pode votar e se eventualmente a gente errou e a gente erra bastante, na próxima eleição você vai lá e vai campanhar para outro. E cobrar e fiscalizar, né? Também. Eu acho tão importante quanto o voto é você participar. Porque senão a pessoa eleita ela fica desconectada de quem elegeu ela. Fica distante, né? Fica distante. Aí quando ela fica distante, ela vota sem considerar quem é a base dela. E isso que eu acho que esse é o nosso maior problema no nosso modelo de democracia representativa, né? Nós elegemos alguém, perdemos o contato com essa pessoa que a gente elegeu, e ele faz tudo sozinho, como se ele não tivesse que prestar contas para ninguém. E precisa prestar contas. Ele foi eleito para nos representar, para representar os nossos interesses. Não para representar interesses próprios ou escusos. E mesmo que o seu candidato não entre, não seja eleito, você deve cobrar aqueles que foram, né? Eu estava falando até com a Ju antes da gente começar, que uma colega falou que, mas o meu candidato não entrou e aí não posso fazer nada. Ele não entrou o que eu votei, né? E não, o seu que você votou não entrou, mas alguém entrou e ele também vai te representar. E você também tem que cobrar, fiscalizar, estar atento e participar, que é o que a gente está falando aqui direto, né? Não sei se eu respondi todo o seu questionamento. Respondeu, e acho que uma reflexão importante pra gente deixar, né, Leandro, é que hoje em dia se discute muito a questão das soft skills. Eu não sei se eu vou me fazer entender. Que é essa questão de habilidades, né? Habilidade de oratória, de interação social, de trabalho em equipe. Tô falando isso porque quando a gente olha um candidato, muitas vezes ressalta aos olhos a habilidade de oratória que ele tem, a forma que ele fala, que ele se posiciona. E isso tudo é muito importante. Porém, não adianta a gente votar comprando uma figura, um personagem, que às vezes é um personagem. A gente precisa olhar o que você falou o tempo todo na sua fala, que é a pauta. Qual que é a pauta? Qual que é o plano de governo, o programa de governo, né? O que esse candidato se propõe a discutir e como? E hoje em dia, na era da informação digital, eu acredito que todos eles, seja num site, seja através da rede social, exponham isso de alguma forma, né? Sim, eu acho que para além do que a pessoa propõe, que ela coloca no papel, porque papel aceita tudo, a gente precisa olhar o histórico, a trajetória da pessoa, né? É um conjunto. Porque se a pessoa nunca teve compromisso com aquela pauta, ela nunca defendeu aquela bandeira, ela nunca se fez presente na sua comunidade, por que do dia para a noite agora ela vai conseguir te representar? Às vezes a pessoa, aquele candidato nunca nem sabia que a sua cidade existia e de repente ele foi lá fazer uma visita e conseguiu uns votos. É um direito dele, é próprio do regime democrático, eu entendo isso. Só que eu tenho dificuldade Aí quando eu olho a trajetória, eu olho as propostas e eu vejo que elas não estão conectadas com o que a pessoa está falando ali, que o que ela está falando ali é uma personagem para conquistar o voto do eleitor, eu tenho muita dificuldade de falar assim, meu voto é daquela pessoa. Gente, uma coisa importante, né? Eu penso isso hoje, eu já tenho 41 anos. Quando eu tinha 20 anos, meu pensamento era outro e tá tudo bem. A gente vai evoluindo, tá? Vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Isso aqui depois de votar muito errado, a gente... eu não vou dizer que tá errado ou certo, tá? Eu vou confundir, esse é meu primeiro voto para deputado. Sei lá, eu tinha 17 anos. Eu falei, pra que eu vou votar para deputado federal? Eu sou cubatense, então eu digo que eu sou bairrista. Primeiro eu olho na minha cidade se tem algum candidato que me representa. E na época eu falei assim, deputado federal não tem ninguém. Estadual foi uma candidata da cidade na época, mas federal eu votei no Michel Temer. Quem me vê hoje fala, nossa, você votou no Michel Temer. Eu falei,
votei. Na minha cabeça, naquela época, eu acho que ele era presidente da Câmara, na época ele era o mais conhecido, eu achei que era ele que eu devia votar. A fala dele te convenceu. Convenceu. Hoje eu falo, meu Deus, tudo bem. Não tô dizendo, naquele conceito parecia o certo pra mim. Agora quem me vê hoje, ativista, social, ambiental, fala assim, poxa, Leandro... Teu passado te condena. Mas faz parte. O que eu quero dizer com isso é que assim, a gente vai aprendendo com os nossos votos. Com né? certeza. E a gente não pode... por favor, olhem a trajetória do candidato. Olhem as propostas do candidato antes de decidir o seu voto. Ah, mas eu não gosto daquele cidadão ali porque ele é X, porque ele defende a pauta aí, X. Mas escuta ele falar uma entrevista antes de tomar seu voto. Né, toda. Aí você, cara, ele falou isso. Vamos ver se a história de vida dele é condizente com o que ele está falando aqui nessa entrevista. Não estou convencido. De repente, vai conversar com alguém da sua família, né? A gente tem muito disso, principalmente para voto para vereador. A gente conversa ali no universo familiar. Não, esse é bom, esse é ruim, esse não sei o quê. Vai a família toda fechar com fulano. Mas vamos ponderar, né? Porque o voto não tem preço, mas ele tem consequência. E um voto ruim, num contexto de sociedade ruim, é pior ainda. Vamos dar o exemplo da Covid, né? Nossa geração, dos nossos pais, dos nossos avós, nunca viveu um processo de pandemia como esse. E aí, você não ter candidatos ou representantes eleitos preparados para implementar políticas públicas, para atender a população num momento trágico como foi o da Covid, do pico da Covid, o resultado é morte. Né? E a gente precisa ter consciência, porque o nosso voto tem consequência. E não é consequência para o outro, é para as nossas famílias. Né? Porque quem não perdeu um amigo, um ente querido, um conhecido, um vizinho na pandemia? Né? E a gente perdeu, inclusive, pessoas que tinham histórico de participação social aqui na Baixada Santista, como o Célio Honori, né? Muito complicado para a gente. A gente está perdendo as nossas referências de participar. Eu lembro dele discutindo... como é que era o tema? No Fórum Social da Baixada Santista. Governança metropolitana e participação social. Porque a gente, como sociedade civil, quer participar das discussões da Baixada Santista. Então a gente tem aqui, na Baixada Santista, por exemplo, a AGEM, Agência Metropolitana de Desenvolvimento. Não sei se o nome é bem esse. Mas a ideia é que as cidades conectadas, uma região metropolitana, conversem e discutam onde vão investir o recurso. Uma parte do município, outra parte do estado, vem o recurso e onde vai ser investido esse dinheiro. Só que não tem a nossa participação. A sociedade civil não participa desse espaço. Então é um recurso que é nosso, porque eles não fabricam dinheiro, o dinheiro que eles têm vem do nosso bolso, dos nossos impostos. E a gente precisa estar lá, ter a nossa voz garantida, para falar assim, olha, esse recurso não está bem investido. Leandro falou bonito, né? Falou e disse o programa inteiro, mas vamos falar um pouquinho de Cubatão, né? Acho que para ficar como um alerta para a galera que é de lá, da Baixada também, porque são problemas que percorrem as cidades, né, da região. Quais questões te chamam mais a atenção, enquanto cidadão de Cubatão, que você gostaria que a galera olhasse, se atentasse na hora de ver as pautas dos candidatos, na hora de ir para a urna em outubro para escolher e para votar? Olha, os problemas de Cubatão não são muito diferentes dos problemas da Baixada Santista, né? Por exemplo, às vezes eu vejo uma imagem na rede social ou num filme e falo, não, eu tenho certeza que é a Baixada Santista, pela característica, né, da nossa região, algumas coisas que são comuns, por exemplo, as moradias em palafita. Né? A gente precisa seriamente discutir essa questão da urbanização das favelas, de moradia digna, porque a gente está falando de qualidade de vida, de saúde, do poder público presente, porque não é só a habitação. Junto com a habitação vem a escola, vem a creche, que garante para aquela mãezinha uma creche próxima de casa, e ela não tem que andar nas palafitas, um tempão com chuva, mochila, criança, guarda-chuva. Tô falando isso porque quando eu levava meu filho pequeno para a escola, eu falava assim, poxa, como as mães sofrem, né? Você leva a criança no colo com guarda-chuva, com mochila e anda lá, e elas estão longe do ambiente escolar. Não é do lado de casa. Aí anda para a fita, aí anda a rua com barro, aí atravessa o outro bairro, o bairro mais urbanizado que tem a creche.
para chegar. E quando eu falo da urbanização, é porque você garante também o saneamento básico. E aí saneamento básico é saúde. Aí você garante a qualidade das águas do entorno ali, que você não vai despejar diretamente nos rios. E nós estamos todos conectados na Baixada Santista ali com os rios. Eu diria para o cidadão cubatense que ele olhasse, não é diferente do que eu digo como deveria ser, que eu acho que deveria ser o voto das pessoas. Olhem as pautas que essa pessoa defende, o histórico de vida dela, o compromisso dela com a sua cidade, com a sua região. Os nossos problemas são comuns. Então, por exemplo, de Cubatão para Santos é até fácil de transporte público, mas o transporte público metropolitano é cheio. Até hoje a gente não fala de ar-condicionado no transporte público metropolitano. Por que não? Porque no município eu posso ter. A gente já começa a discutir, nem todas as cidades têm ar-condicionado no transporte público, mas no metropolitano a gente não consegue discutir isso. Porque a gente não consegue avançar nessa política pública, que é só te dar qualidade de vida, dignidade para o trabalhador depois de um dia exaustivo. Por que demora 3 horas para sair de Peruíbe para chegar aqui em Santos? 3 horas sem trânsito, com sorte. Na região metropolitana. Aí nós temos o VLT, que caminha a parte de Tartaruga. Ainda não chegou na Praia Grande, uma cidade que cresce, que tudo indica que vai ser, em termos de população, a maior da Baixada Santista. Né? E aí a gente fica... E aí me desculpe os moradores das outras cidades, mas eu tenho posso estar errado, tá? Mas eu tenho uma dificuldade de aceitar que a maior parte dos investimentos públicos sejam em Santos. Não que eu não goste de Santos, muito pelo contrário. Mas é porque Santos, dada a situação atual hoje da cidade, ela não é a cidade que mais precisa de investimento do Estado ou do governo federal, por exemplo. Aqui está todos, a maioria, a universidade está aqui, a universidade pública, os hospitais estão aqui, mas e Praia Grande, São Vicente e Guarujá, que tem uma demanda maior aqui? Lógico que tem a Zona Noroeste, os morros do centro, que tem uma condição de vida inferior aqui à região da Orla, mas o fato é que, na média, a população santista precisa menos de políticas públicas do que as outras cidades. Eu não estou falando nem da minha, que a minha é uma cidade rica, não deveria ter problema. Eu estou falando de São Vicente, que tem o mesmo orçamento que Cubatão, mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões, mas tem que atender 3 vezes mais pessoas. Estou falando de Praia Grande, que cresce muito, estou falando do Guarujá, que tem seus problemas. Então, eu queria dizer para o cubatense e para as pessoas da Baixada Santista, votem nas pessoas que estão comprometidas com as pautas que você acredita. Mesmo que seja só você que acredita naquela pauta, vote. Porque é melhor um voto consciente e que te traz paz de espírito do que você dar um voto para qualquer um, para uma pessoa que depois vai votar contra você. Eu acho que é isso que a gente precisa ver agora nas eleições deste ano. Porque... eu diria que nós precisamos avançar nas políticas públicas. É para não falar mal de um candidato outro. Estou aqui me segurando. A gente precisa avançar nas políticas públicas. A gente não pode ter mais desmonte das políticas públicas de saúde, de meio ambiente, de educação. No mestrado, o meu tema do mestrado é o programa Mais Médicos. Se Deus quiser, esse mês eu qualifico. Já estou ali no limite. Essa questão, porque a gente ficou um tempo, depois que acabou o programa Mais Médicos, o tema ganhou relevância. Né? Mas qual política pública vem em seguida? Qual a garantia que eu tenho de médicos na periferia dos grandes centros urbanos? A cidade de Santos, só um dado, ela é uma das que tem o maior número de médicos por 1.000 habitantes do estado de São Paulo. Teoricamente não era para faltar médicos aqui, mas durante o programa Mais Médicos tinham médicos deste programa. Né? Mas como tem médicos deste programa numa cidade como Santos, uma cidade talvez que tenha mais dificuldade de contratar médico como Mongaguá, talvez não tenha o médico. A gente precisa decidir como implementar a política pública, porque aqui não era para faltar médicos nas unidades da rede pública. E a gente sabe que a rede pública de Santos, comparado com a minha cidade, por exemplo, é muito maior, melhora, não vou dizer em qualidade, porque eu vou estar desprestigiando meus colegas servidores públicos de Cubatão, mas a estrutura oferecida na rede pública de Santos,
na área da saúde, da educação, é melhor do que a de Cubatão. A gente precisa, Guarujá também. né? E aí, Guarujá, minha tia mora lá, eu sinto muito pelo que vocês estão passando lá. Infelizmente, né, nós estamos sem sorte lá no Guarujá, né? Já tem um tempinho, né? Ótimos conselhos, Leandro. Então, ó, compromisso de todo mundo que acompanha o nosso programa de olhar tudo isso, ficar atento na hora de votar, hein? Porque aqui a galera se preocupa com essas pautas de interesse público, é engajada, tá aprendendo junto com a gente e eu tenho certeza que vão fazer boas escolhas na hora da eleição. Assim a gente espera, né? Então, bora pro bate-bola, Kaique? Bora. Vamos fazer 2 perguntinhas aí pra galera conhecer mais o Leandro? Bora lá. Leandro, o que é sucesso pra você? Você me apertou sem me abraçar, né? Um abraço. Sucesso. Deixa eu pensar. Cara, eu diria que que as pessoas tenham reconhecido que eu dei a minha parcela de contribuição. Não sou perfeito, tenho minhas dificuldades, eu sou chatão mesmo com essas questões de política pública, de eleição, de compromisso, mas eu diria que eu tive sucesso das pessoas reconhecerem que eu tenho um compromisso com a minha comunidade, com a minha cidade, com a minha região. Isso para mim pessoalmente, é sinônimo de sucesso. Fantástico. E eu tô curioso pra fazer essa daqui. Eu falei, essa aqui eu vou ter que fazer. Qual é o brasileiro que você mais admira? Acho que eu te apertei sem abraçar de novo. Que eu mais admiro? Isso. Como a gente tá falando de participação social e aí isso deriva a política, tem alguns brasileiros que eu admiro. Olha, eu vou colocar uma pessoa que é política, a Marina Silva. Eu gosto dela como pessoa, como histórico de vida, como sucesso no sentido de onde ela saiu, onde ela chegou, uma pessoa que é referência internacional na questão da sustentabilidade e poderia ser hoje, no meu entendimento, candidata ao que ela quisesse, porque ela tem conteúdo e proposta para isso. E eu gosto do pastor Henrique Vieira, do Rio. Eu gosto também dele, muito da fala dele, né? Do papel do cristão ali na sociedade, do seu compromisso, do seu agir, da sua responsabilidade. Eu gosto dessas 2 figuras. Isso aí. Fantástico. E, gente, mesmo sem querer, a gente vai caminhando agora pro finalzinho do nosso programa. Primeiro, eu queria agradecer a você, Leandro Araújo. Muito obrigada por ter estado com a gente aqui. O Leandro já fez live comigo lá na época raiz do Bora Falar, que começou nas lives no Instagram. Ele é um cara incrível, admiro muito ele. Sou muito feliz por tê-lo como colega de Politize, né? Um cara que eu gosto de conversar, que tem uma postura ponderada, que entende do que fala, e foi uma honra ter você aqui na bancada com a gente. Obrigada, viu? Obrigado, Ju, pelo convite. A gente já estava tentando vir aqui há algum tempo, né? Mas não estava dando certo. Hoje cheguei, mas eu trouxe meu filho junto. Faz parte. Obrigado pelo convite. Eu acho que este espaço aqui é importante para o processo democrático, independente de quem venha falar aqui das posições políticas partidárias. É importante para a nossa região, porque a gente traz à tona temas que são importantes para os cidadãos, né? E quando eu falo cidadão comum, aquele que está indo na padaria comprar o seu pãozinho, que olha, poxa, a gente não tem uma política pública. Quando fala do morador em situação de rua, a gente discutiu isso também lá na nossa cidade recentemente, e a gente quer levar você lá para discutir, porque a gente precisa também a gente precisa avançar nas discussões das políticas públicas, porque alguns temas a gente tem falado mais do mesmo e a gente não tem proposto nada inovador. E para alguns dos nossos problemas já tem soluções inovadoras, mas a gente precisa colocar ela na roda para as pessoas discutirem. Não, isso aqui talvez dê. Não, precisa melhorar um pouquinho. Sabe, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. Bora falar, eu acho que devia ser meu sobrenome, porque eu gosto de falar. Estou à disposição de vocês e do que vocês quiserem. Obrigado pela recepção, viu, Kaique? Obrigado pelas palavras. Saiba que a recíproca é verdadeira, que eu gosto muito do que você faz aqui, da nossa parceria lá no Politize.
Eu tenho certeza que essas conexões que a gente vai fazendo a partir do Politize, da vida, do ativismo social e ambiental, são fundamentais para a gente avançar como sociedade, como cidadãos, né? Porque a gente precisa avançar junto. Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo. A gente vai e se alguém for na frente, dá a mão para quem está atrás, porque a gente ir junto. É isso aí, acompanhem, galera, o Leandro nas redes sociais, ele faz um trabalho incrível. Vou deixar aqui marcadinho e com certeza ele vai voltar aqui pra gente discutir outros assuntos, que tinha várias perguntas aqui anotadas pra gente fazer que a gente não conseguiu fazer hoje. Agradeço também o Kaique por estar sempre comigo aqui na bancada, como eu falei, abrilhantando o programa nessa segunda temporada. Agradeço o Luan, Beni, Caio, toda a equipe que compõe esse programa, que faz ele dar certo. Ao Juicy Hub, nossa nova casa, esse espaço incrível, que é incrível mesmo, gente. Eu sou suspeita para falar, mas aqui move economia criativa, solidariedade, vale a pena você conhecer. E principalmente, a gente agradece você que acompanhou a gente nessa noite de quinta-feira. Muito obrigada, continue aqui com a gente porque a gente faz tudo com muito carinho. É isso, um beijo e até a próxima! Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.